hoje, você voltou. E eu voltei. Meu nome é Lucete Day. Eu voltei. Quanta coisa que passei, mas agora eu voltei. Ainda mais belo e melhor, com nosso elo ainda maior. Nesse dia que promete, meu nome é Lucete. Eu voltei, ainda mais belo e melhor. Nesse dia que promete, eu faço parte da família Lucete. De verdade, quem aqui estava com saudade? Pois então, saudade de fazer parte desse movimento fora de série, cheio de amor e muita arte. Dessa família de empreendedoras e empreendedores, criativos, artistas e inovadores. Gente com sede de criar, se desenvolver e conectar. Hoje é esse o nosso lema, nosso sentimento. Desenvolvimento que conecta. Que conecta você com o seu negócio, seu serviço com o seu cliente e a nossa vontade com a sua de seguir em frente. Enfrentamos a pandemia, no começo, com muito medo, tensão, mas depois com resiliência, trabalho, consciência e hoje com muitas histórias e vitórias. Estamos voltando melhores e maiores. Tanto o time Elo7 quanto o nosso mercado, que se reinventou, cresceu, amadureceu. Quanta gente a fazer compras online aprendeu. E no final, ainda é só o começo. Começo de uma nova história. E hoje é dia de celebrar. E apresentar a vocês muitas novidades. Gente nova no time, novos empreendedores e vendedores de muito sucesso. Hoje é dia de muita partilha e muito progresso. É dia de gritar baixinho. Eu faço parte. Gritar o quê? Eu faço parte. Gritar mais forte e com carinho, juntos. Eu faço parte. Eu faço parte. E além disso, eu voltei, ainda mais belo e melhor, com nosso elo ainda maior, nesse dia que promete, eu faço parte da família Elo7. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Nuno. Você sempre faz parte, claro. Você sempre fazendo a gente chorar logo de manhã, né? Bom, gente, para quem não conhece, para quem nunca esteve com a gente, bem-vindos, bem-vindas. O Nuno Arcanjo é poeta, empreendedor, palestrante e criador da facilitação poética, uma profissão do futuro que transforma conhecimento em poesia. Alguém já conhecia a facilitação poética? Só quem veio, né? Mineiro de Belo Horizonte, veio de BH. Cadê o pessoal de Minas aqui? Oba! Filho de uma cantora e um escritor. Só podia.
É formado em marketing, teatro e pedagogia, já teve 3 negócios, toca sanfona, violão, inventou a própria profissão. Como todos nós aqui, né? Somos inventores de profissões. Desde 2016, vem levando a facilitação poética a treinamentos e os mais diferentes eventos pelo Brasil. Hoje trabalha com marketing poético para pequenas e grandes empresas. Duvido que vocês achavam que isso era possível, né? Acredita que a verdadeira inovação é aquela que humaniza a humanidade, gera conexão e melhora o mundo, aliando tecnologia com poesia. Seu trabalho pode ser conhecido nas redes como nunoarcanjo.poeta. Tirem fotos, vídeos e marquem nunoarcanjo.poeta. Nath, eu posso sair cantando? Claro, a casa é sua, Nuno. Vocês conhecem aquela frase? Quem canta... Então, a gente vai todo mundo. Eu canto e vocês repetem. Eu voltei. Eu voltei. Ainda mais belo e melhor. Ainda mais belo e melhor. Com nosso elo ainda maior. Com nosso elo ainda maior. Nesse dia que promete... Esse dia que promete. Eu faço parte da família Elo 7. Eu faço parte da família Elo 7. Nesse dia que promete. Nesse dia que promete. Eu faço parte da família Elo 7. Faço parte da família Elo 7. Bom dia! Bom dia! Gente, estou muito feliz. Nós estamos nos encontrando pessoalmente novamente. Eu estava aguardando muito. A gente fez os 2 últimos anos online, o Elo 7 Day, vocês acompanharam. Então, a gente estava com saudades mesmo disso aqui. Eu queria, primeiramente, me apresentar. Sou Natália Rage, gestora de comunidade do Elo 7. Queria agradecer a presença de todos vocês, de várias cidades, os finalistas do prêmio. Queria agradecer à equipe Elo 7, que preparou esse evento com tanto carinho, as meninas de comunidade, Suelen, pessoal de criação. Estamos preparando há meses esse evento. E queria agradecer a cada um que está aqui, da equipe Elo 7, de verdade. E vocês fazem acontecer e arrasam sempre. Obrigada. Suela arrasou. Uma palma para a Suela, gente. E queria dizer para vocês aproveitarem muito, vai ser um dia muito produtivo. Vamos respeitar os horários, vamos chegar aqui nos horários combinadinhos para a gente não atrasar, né? Para a gente chegar em casa não tão tarde também. Marquem Elo 7BR, Elo 7 Vendedores nas postagens e aproveitem muito. Esse evento é para vocês, tá bom? Tem o vídeo de abertura, Rafa. Beleza. Calico, vou chamar aqui, pessoal. Quem não conhece Calico, todo mundo conhece, né? Carlos Curione. É formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, possui MBA pela Universidade da Pensilvânia, dispensa as demais apresentações, porque ele é CEO do Elo 7. Bom dia, pessoal. Pro Calico, pessoal. Bom dia, bom dia. Que bom estar com vocês aqui hoje. Eu acho que esse aqui... Nath, me ajuda aqui. É o meu 11º Elo 7 Day? Deve ser o meu 11º. E esse dia, eu costumo falar que é o dia que a gente renova os votos, né? Quando a gente encontra vocês, olho no olho, a gente escuta a história de vocês, a gente está só na retaguarda, permitindo que vocês façam o que vocês fazem, né? Viver com o talento de vocês. E a gente fica lá, né? Ainda mais hoje, que a gente está todo mundo virtual, na nossa casa, atrás do computador, e quando a gente vê a cara de vocês, que a gente olha, olho no olho, o brilho, né, a gente renova o propósito do porquê a gente faz o nosso trabalho, porque a gente está há 11 anos aqui, muita gente aqui com esse tempo de casa,
a gente fala, bom, é o dia zero de novo, depois de um encontro como esse. Então, essa é a importância. Acho que a importância desse evento aqui é a gente reforçar algumas das coisas muito marcantes que a gente tem na cultura da Lucete, né? Que é a questão da colaboração, né? Esse papel de comunidade. O Nuno, na poesia dele, ele sempre traz os elementos mais importantes que a gente tem, né? E então essa questão da gente se ajudar nos momentos mais difíceis, a gente vai falar um pouquinho de pandemia daqui a pouco. Essa questão da conexão humana, né? A gente se falar, a gente entender os problemas, a gente entender que a gente está aqui junto para fazer uma batalha que não é fácil, porque o Elo 7 é uma empresa grande, mas quando você põe em perspectiva, ainda é uma empresa pequena. Cada um de vocês é um pequeno empreendedor e a gente está na batalha contra os gigantes por aí, né? Então a gente tem que entender que a gente junto é mais forte. Então o evento ele acaba ajudando a gente a entender essa dinâmica, tá bom? Vamos começar. Eu queria chamar a Flávia aqui também. Flávia, administradora e mestre pela FGV, mais de 20 anos de experiência em varejo de consumo, 107 empresas de tecnologia. Tem sob responsabilidade as áreas de operações, RH e marketing da Lucete. Bem-vinda, Flávia. Obrigada. Obrigada, gente. Deixa eu falar. A Flávia se juntou a gente o ano passado, dia 8 de março de 2021. Eu vou deixar ela se apresentar, mas ela está reforçando o nosso time. A gente vai falar um pouco, né, do crescimento que a gente vem fazendo nesse último tempo, principalmente em relação à nossa estrutura, depois que teve a aquisição do Elo 7 pelo Etsy. A gente vai falar um pouquinho disso também. Então, a Flávia ela veio para reforçar um time, contratação de peso, o mestre da vida. Flávia, se apresenta aí. Bom dia, gente. Mais importante do que tudo que a Nath falou, eu queria contar um pouquinho da minha conexão com o Elo 7. Minha primeira compra foi em 2009 no Elo 7. Alguém aqui desde 2009 no Elo 7? Ah, muito bom. E desde então, eu mais que cliente, sou uma cliente fiel. Eu participei em 2015 do teste do aplicativo, quando o Elo 7 foi participar. Então, a verdade é que eu não cheguei dia 8 de março, eu cheguei em algum mês do final de 2009, quando minha filha nasceu em fevereiro de 2010, minha primeira compra foi a porta da maternidade da minha filha no Elo 7. E eu estou muito feliz que nossos caminhos se cruzaram. Na verdade, era para eu estar aqui. Eu estava aqui, né, antes de estar como colaboradora, como cliente, apaixonada pelo negócio da Elo 7. Então, eu estou muito feliz desde o ano passado. Tem sido uma jornada super intensa, muito feliz. E muito feliz de estar hoje presencialmente com vocês, que eu estava no Elo 7 Day, eu fui apresentada no Elo 7 Day do ano passado, mas ainda naquele formato virtual. E, então, estou muito feliz de estar com vocês, de estar abraçando algumas pessoas que a gente trabalha junto e não está todo dia junto, tá? Muito prazer em estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Flávia. Bem-vinda de novo. Realmente, assim, é 1 ano e meio e o Elo 7 é um negócio intenso. A vida lá é intensa e a Flávia, acho que nesse 1 ano e meio, ela já realmente tem que ter essa história antes para conseguir estar na velocidade que as coisas estão acontecendo e com tudo que ela está fazendo lá. Então, bem-vinda, Flávia. Vamos começar a falar um pouquinho aqui. Quer que eu fique aqui? Isso. A gente resolveu falar um pouco dos últimos anos, porque, assim, como na nossa vida, né, para a gente entender o futuro, acho que a gente tem que olhar para o passado, né? E o passado, que desses últimos 3 anos, é uma coisa que todo mundo já escutou isso 10 mil vezes, mas assim vai entrar para os livros de história, porque a gente passou por uma coisa que não tem precedente, né? Então, olhar para o que aconteceu, e o Nuno no comecinho ele mencionou isso, né? O quanto que cada um de nós foi impactado pelo que passou, em cada realidade. Então, a gente como negócio, vocês como negócio, a gente como pessoa, um ser humano, né? Então, entender o que a gente se transformou, o que aconteceu de transformação nesses 3 anos, o que o mundo mudou, o que a gente mudou, o que o Elo 7 mudou, é importante para a gente projetar o que vem pela frente, né? O importante é o que vem pela frente, mas tem que olhar para trás para fazer isso, né? Então, a gente resolveu fazer só uma história rápida do que foi, né, esses últimos anos. Então, pré-pandemia, 2019, foi um ano muito bom para o Elo 7. A gente botou essas 2 carinhas felizes aqui. Foi um ano muito bom para o Elo 7, foi um ano
Depois de 2018, que foi um ano mais complicado, foi o ano que, quem estava por aqui naquela época lembra, quando os Correios tiraram o ECDEX, teve aquele aumento de preço e tal. Foi um ano bem difícil. 18, 19 foi um ano muito bom. A gente cresceu, a gente chegou a alguns números aqui que impressionam, né? A gente tinha um pedido a cada 4 segundos na plataforma, a gente tinha 7 milhões de produtos, hoje a gente está com 10. Hein? A gente tinha 62 buscas por segundo, 150 mil avaliações por mês, ou seja, números muito grandes. A gente se tornou uma empresa relevante. 2019 foi um marco de ter números muito impressionantes mesmo. Aí, 2020, a gente usou essa apresentação, não sei, quem lembra desse slide aqui? Quem estava no Elo 7 Days 2020? Teve alguém que lembra disso aqui? A gente usou essa carinha porque 2020, para o Elo 7 especificamente, ele teve 2 componentes. Um que foi muito triste e um que foi muito feliz. O que foi muito triste? Muito triste foi que categorias importantíssimas para a gente, que são as categorias de festas e casamento, elas foram aniquiladas. Desapareceram da face da terra, e a gente falou, o que eu faço na minha vida agora? Vocês, vendedores que eram exclusivos dessas categorias, e a gente, como empresa, que tinha uma participação dessas categorias super relevante. Então, a gente ficou em estado de choque. A partir daquele dia lá, 15 de março, mais ou menos, a gente, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer? Então, uma coisa muito, muito complicada. Rapidamente, a gente teve uma coisa muito boa que aconteceu para quem estava no negócio online, que foi o boom do e-commerce. Né? A gente tem aquela frase que o e-commerce cresceu 10 anos em 10 semanas. Né? Quando você vê a curva de as pessoas não conseguiam sair na rua, então elas foram obrigadas a comprar online. Então, as vendas todas migraram para o online. Então, as categorias que ainda não tinham sido afetadas, as categorias de decoração, de moda, acessório, elas, da noite para o dia, elas duplicaram. Então, a gente teve um efeito negativo e um efeito positivo. E aí, o que a gente fez? Acho que foi importante. Foi importante. Eu lembro bem desses dias a gente falar: o que a gente faz agora, gente? Acho que a coisa mais importante, a decisão mais acertada que a gente teve, ele falou: vamos ser transparentes, vamos contar o que está acontecendo, vamos nos ajudar, né? Vamos compartilhar com os vendedores, falando: olha, quais categorias estão crescendo, quais não estão crescendo, o que a gente pode, o que a gente está fazendo aqui dentro. A gente teve que reinventar completamente, por exemplo, a nossa estratégia de marketing, para quais categorias a gente está apontando. Não adiantava a gente ficar fazendo promoção de lembrancinha para a festa de aniversário, essas festas não estavam acontecendo. E foi impressionante ver a velocidade como a gente internamente e vocês, como vendedores, se adaptaram a essa nova realidade. Vendedores que faziam uma coisa começaram a fazer máscara de tecido da noite para o dia, e começou a vender. Vendedores que vendiam plaquinhas de casamento, começaram a fazer plaquinha de casamento para receber as pessoas voltando do hospital e que tinham vencido o Covid. Então, a velocidade como a gente se adaptou, como a gente se ajudou como comunidade, ela reforçou muito dessas coisas que a gente falou, que são a essência do Elo 7. Esse senso de a gente é uma família, a gente faz parte de um movimento maior, não é só um grupo de vendedores vendendo numa plataforma, a gente tem algo a mais. Né? E 2020 foi o ano que botou isso à prova. 2021 foi um ano que a gente virou, né, eu lembro bem de dezembro de 20, falou: bom, agora acabou. Acabou a pandemia, ano que vem ano novo, vida nova, e nada. Né? O Omicron veio como uma onda nova, então janeiro de 21 foi bem complicado também. E a gente teve, isso aqui mostra um pouquinho, em números, o que aconteceu com essas 2 categorias que eu mencionei. Então, 2021 ainda foi um ano difícil. Né? A gente vê as vendas das categorias em 19, né, naqueles patamares, casamento e festa, casamento no laranja, festa no azul, e a gente vê que o primeiro trimestre de 2020 ainda foi um trimestre bom, porque foi ali nos últimos 15 dias de março, né, e aí veio a porrada. Essas categorias desapareceram, e elas não voltam até o final de 21 no patamar que elas estavam antes, em 2019. Elas não voltaram. Né, elas só começaram agora. Também outro spoiler, né? A gente agora em 2022 a gente tem o volume dessas categorias um pouco acima do pré-pandemia. Mas então a gente está falando que a gente passou por 2 anos com o nosso Porto Seguro, foi onde o Elo 7 nasceu, né? O Elo 7 nasceu nessas categorias com um impacto muito grande, né? E 2021 também teve um evento super importante para a gente, que foi a aquisição da empresa pelo Etsy. Quem aqui conhece o Etsy?
Quem aqui já vendeu pelo Etsy? Ou comprou? Vendeu? Vendeu? Quem vendeu? Vocês venderam para fora do país? Dentro e fora do país, tá. O Etsy, gente, só para quem não sabe da história, o Etsy foi a inspiração para a criação da Elo7, né? O Elo7 foi criado em 2008, o Etsy ele é de 2005, e quando o Juliano, que é o fundador da Elo7, ele estava pensando em empreender, ele começou a pesquisar algumas alternativas de negócio, ele viu, olha, tem esse negócio aqui nos Estados Unidos, essa empresa que é um marketplace focado em produtos feitos à mão, e não tem nada parecido com o Brasil. Tem os marketplaces tradicionais, mas não tem ninguém que venha com esse propósito de defender essa produção pequena, de novo, juntar todo mundo, né, um grupo de pessoas que cada um de nós tem um potencial limitado pela produção que a gente faz, só que, como grupo, a gente tem uma capacidade de brigar no mercado com gente grande. E foi isso o propósito que o Elo7 nasceu, muito inspirado no Etsy. E 11 anos depois, né, 13 anos depois, a gente acabou esse casamento acontecendo. E aí, quando acontece uma aquisição como essa, pessoal, numa empresa, é uma coisa super importante, e que o que dá mais errado nesse tipo de fusão, que o pessoal fala, fusões e aquisições, é a questão do choque de cultura. Quando você tem empresa, e tem casos, né, de estudo, quando uma empresa que tem uma cultura A compra uma empresa com cultura B, as coisas não funcionam muito bem. E aqui a gente tem um privilégio muito grande, pessoal, de fazer parte de uma empresa que é igualzinha a gente, com os mesmos propósitos. Eles estão fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos e no resto do mundo que a gente faz aqui no Brasil. Isso é uma coisa que dá um potencial para a gente absurdo de compartilhar conhecimentos que eles têm e a gente conseguir fazer esse crescimento que a gente tanto quer aqui no Brasil. Uma das coisas importantes que a gente tem com essa aquisição, pessoal, é a nossa capacidade de crescimento. A gente vinha, até 2021, como uma empresa pequena, com uma capacidade, né, de recursos financeiros limitados, e a gente agora tem uma empresa super capitalizada que tem capacidade de investir no que a gente quer fazer aqui no Brasil. Então, uma das coisas importantes que aconteceu nesse tempo é o crescimento da nossa equipe. A gente saiu de 121 pessoas em 2020, a gente está com 224 agora, em setembro de 22. Eu queria que as pessoas do Elo7 levantassem um pouquinho aqui agora, e a gente... Vem aqui para frente, vem para frente todo mundo, sobe aqui no palco. Não estava no script, viu, gente? Não Estava no sim, script. vocês que não sabem. E tem mais gente lá fora, né? Aqui. Tem gente lá fora. Tem gente lá fora. Inclusive, pessoal, tem um pessoal do atendimento que vai poder atender vocês. Não sei se vocês viram um espacinho lá. Tem gente lá em cima. Ó, Rafa. Tem um povo lá de cima. Quantos somos aqui? Temos umas 12, 13 pessoas. Eu queria agradecer, assim, fazer uma homenagem aos nossos colaboradores, porque, de novo, como que eu vejo isso? É uma pirâmide invertida, né? A gente aqui está representando esses 224, é um grupo seleto importante para representar, mas a gente está suportando vocês, vendedores, então é 224 pessoas que tentam carregar dezenas de milhares, a gente está falando de dezenas de milhares de vendedores que vocês representam também, então vocês têm uma responsabilidade grande, estando aqui, de representar esses vendedores, que representam milhões de compradores, né, que atendem milhões de compradores. Então, a gente o alicerce dessa pirâmide invertida, e que a gente está, de novo, dia a dia, prestando serviço e trabalhando para vocês conseguirem fazer o trabalho de vocês. Então, obrigado pelo pessoal do Elo7, podem voltar para a nossa mesa. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Quem acha que empreender é uma jornada solitária, às vezes? E é mesmo. E a gente queria falar que a gente está aqui para vocês. Tá? Então, vocês têm 224 pessoas trabalhando para o negócio de vocês. O Elo7 não existe sem os vendedores. A gente é uma plataforma que conecta vocês aos compradores. Então, contem com a gente faz parte do time de vocês também. Tá? Obrigado, Flávia. Então, só complementando essa parte do Etsy, eu queria... Isso aqui é um slide, se eu chegar no slide, né? Ele ficou...
Tem que fazer com a perna aqui junto. Isso. Não, peraí, agora foi demais. Esse aqui é um slide, pessoal, de uma apresentação institucional do Etsy. Ela está traduzida, que ele fala um termo que é o direito de vencer. Por que a gente consegue, como empresa, vencer a batalha, de novo, com esses grandes outros competidores que a gente tem aí? Os outros marketplaces são os marketplaces horizontais gigantescos, né? Por que a gente consegue ter esse nosso espaço e conseguir fazer isso acontecer? Por causa desses 4 pilares aqui. Primeiro, o que a gente busca é uma descoberta de produto único. Quando a gente fala de descoberta de produto único, a gente está falando assim, é uma tarefa de tecnologia e do ser humano de como é que a gente faz o comprador encontrar o produto de vocês. Parece uma coisa meio básica, mas não é tão básico, né? Porque pensa no e-commerce tradicional. Eu estou querendo comprar um celular XPTO. Eu vou lá, digito o celular XPTO, o celular XPTO foi cadastrado com todas as características deles, né, de especificações, tal, com o nome certinho, né, é um catálogo, né, catalogável, e, beleza, está aqui o celular que você quer. É fácil fazer esse encontro. Quando a gente está falando de encontrar produtos que vocês fazem, é muito mais complicado. Uma pessoa anda na rua, vê uma mãe com sling, ela não sabe o que aquilo lá chama sling, eventualmente. A forma como vocês cadastram os produtos, vocês escolhem os nomes. Às vezes, vocês batizam o produto. Então, entender essa relação que existe, de como que as pessoas chamam o produto, como vocês chamam o produto, o que é melhor mostrar? Às vezes, você resolveu esse problema semântico do produto, mas qual que é o melhor produto para mostrar para uma pessoa que tem uma característica, que está organizando um casamento com um certo estilo? Então, é uma série de desafios de tecnologia e de uma curadoria humana, né, que a gente está falando ali, é a máquina e o humano trabalhando junto, que à medida que a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai potencializando cada vez o negócio. E a gente tem uma outra coisa que é importante, que a gente fala, que muita gente vem para a Lucete sem saber exatamente o que ela quer. Ela vem para cá para se inspirar. Então, a gente tem um papel também de mostrar coisas que as pessoas, de surpreender as pessoas com coisas que elas nem sabem que existe e que elas gostariam de ter, mas elas passam a gostar de ter. Então, essa parte é fundamental. Como é que a gente mostra essas coisas maravilhosas que vocês produzem para o nosso público, que é diferente, completamente diferente de eu ir lá tentar comprar uma televisão. É uma coisa que transcende, é uma experiência, né? Essa é a primeira coisa. A segunda é a conexão humana. É o único marketplace que, quando você manda uma mensagem para alguém, do outro lado tem um ser humano conversando com vocês. Né? Vocês estão lá com o Talk 7 apitando o tempo inteiro, vocês estão à noite, não sabe se responde, se não responde. Tem um ser humano do lado de lá. Isso, as pessoas, as pessoas que estão comprando, elas sentem isso. Né? Então, essa parte da conexão humana não tem nenhum outro marketplace que consegue fazer isso. E a gente só consegue fazer isso. Como que os outros marketplaces tentam fazer isso? Coloca um chatbot, coloca lá um avatar tenta humanizar uma marca. A gente não precisa disso, porque a gente tem vocês do outro lado da linha, do outro lado da tela, fazendo esse papel. E a gente, obviamente, dentro da Lucete, também conectando com vocês, assim como a gente está conectando hoje, de uma forma bastante humana e direta. Tá? O Calico, e a gente sente não só quando tem a conversa, mas quando chega a caixinha da Lucete em casa. É diferente, né? A caixinha tem, às vezes, um cheirinho, um bilhetinho, um brinde. Nenhum outro marketplace costuma ter tudo isso que tem, com esse carinho todo que vocês entregam na casa dos clientes. Aí tem esse terceiro ponto aí da caixinha do meio, né? Conectar para co-criar. Quantos de vocês não desenvolveram um produto em conjunto com o comprador? O comprador chegou para vocês falando, olha, eu quero alguma coisa assim, que vocês não tinham na loja exatamente daquela forma, aí vocês conversaram e criaram uma coisa nova e aquilo passou a fazer parte do seu portfólio. Isso é uma coisa que acontece direto. Então, e esse tipo de conexão que se estabeleceu, aquele comprador vai ficar na sua história. Não é um comprador que foi lá, comprou um produto que foi fabricado trocentos milhões, teve uma máquina lá que pegou de estoque, botou no caminhão, chegou na casa dele e nada aconteceu. Não, tem uma experiência, tem uma conexão, tem uma história, tem um significado muito maior a coisa que acontece aqui. Essa é a nossa essência, essa é a nossa forma de brigar no mercado. É uma marca confiável e reconhecida. E a gente vai falar bastante disso daqui a pouco, à tarde também. A gente, como Elo7, a gente tem um papel fundamental de transmitir credibilidade para o negócio de vocês. Cada um de vocês, todos vocês aqui virtualmente estão nas redes sociais e fazem as suas vendas
através das redes sociais. E uma das dificuldades que vocês têm nas redes sociais, principalmente no começo, é quem é o fulano de tal, né? Quem é a loja ABC? As pessoas não conhecem, as pessoas têm receio, né? Um monte de histórias de golpe por aí. Ninguém aqui está aqui para dar golpe, mas as pessoas não... Então, eu construir a minha marca é uma coisa que cada um de vocês está construindo, cada um de vocês tem uma marca, e a gente potencializa essa marca, mas a gente, como Elo7, tem um papel fundamental de falar, não, eu estou comprando no Elo7. Esse vendedor que está lá, ele está embaixo do guarda-chuva do Elo7, o Elo7 tem um trabalho de acompanhamento dos vendedores, a gente acompanha o comportamento, se o vendedor tem algum tipo de comportamento que não está adequado, a gente tem ações que a gente faz com esses vendedores, então a gente cuida dessa credibilidade, né, para conseguir transmitir isso para vocês. E o tão importante que é que cada um de vocês faça o seu papel bem feito. Porque um vendedor que, eventualmente, tem um problema, que envia um produto com atraso, ou não envia um produto, e esses casos acontecem, ele mancha a imagem de todo mundo, né? Então, é super importante, é uma coisa que a gente olha com bastante carinho, às vezes a gente até briga com vocês, em alguns casos, mas é porque é para a gente conseguir fazer com que essa marca seja conhecida, que ela seja respeitada, e que as pessoas confiem que eu posso comprar na Elo7, que não vai ter nenhum problema. E a gente está construindo, tá? A gente está no começo dessa jornada ainda, por mais que a gente está falando aqui de 14 anos, quase 15 de empresa, a gente ainda tem um caminho importante, né? Se você pesquisar, começa a escrever Elo7 no Google, a sugestão de pesquisa que vem na sequência é o Elo7 é confiável. Então, as pessoas ainda pesquisam, né? O Elo7 é confiável. Então, é fundamental que vocês entendam que cada um de nós tem um papel de construir essa credibilidade, de construir um bom serviço, porque é isso que vai fazer a gente, como comunidade, como marca, ser mais forte. Só complementando aqui um ponto, e para vocês também, a gente tem uma série de... A gente também zela pela confiança do comprador, né, para que vocês também não sejam vítimas de compradores que fazem golpe. E a gente tem toda uma retaguarda, que faz parte aqui da marca, que a gente vai falar hoje bastante, da relação com os correios, com o meio de pagamento, com a tecnologia em si, para garantir que vocês possam vender, né, até quando vocês estão dormindo. Né? Tem uma máquina, né, que é a nossa tecnologia, funcionando, e não é só a máquina, que tem gente, tem transportadora, tem meio de pagamento, tem um monte de coisa suportando também o negócio de vocês. Então, a nossa marca também fala com vocês, ao mesmo tempo que fala com os compradores. Tá? E, por fim, pessoal, acho que o que está na base disso tudo, não adianta nada eu tentar descobrir, fazer comunicações humanas, ter uma marca confiável, se eu não tiver o que a gente está falando aqui, né? Se a gente não tiver essa coleção, esse portfólio de produtos que vocês criam, que a gente falou, né? Como eu falei no slide lá de 19, a gente hoje tem 10 milhões de produtos cadastrados, né, no Elo7, e são esses produtos que são únicos, que são feitos para momentos especiais, que têm significado, que permitem que a gente faça isso, e a gente, como empresa, ser o lugar para vocês desenvolverem o seu negócio criativo. É para isso que a gente existe, para esse tipo de negócio, o negócio criativo do segmento que vocês atuam. Tá? Então, de novo, isso aqui é um slide que não foi feito pela gente, é um slide do Etsy, só que ele descreve o Elo7 mais do que perfeito. Né? Então, aí eu volto ao ponto inicial. Quão importante é ter sido... ter se juntado a essa família de uma empresa que está fazendo a mesma coisa. Porque a gente poderia ter sido comprado por uma empresa, um marketplace como outro qualquer, que muito provavelmente mataria o Elo7 no longo prazo. Porque ia colocar para dentro, né, ia ser uma categoria dentro daquele mar de coisas, e a essência, as coisas que a gente faz para defender a nossa classe, eles iam apagando ao longo do tempo, e eu tenho certeza que iria desaparecer. Então, é uma felicidade muito grande, porque a gente está falando que, a partir de agora, a gente faz parte de um grupo que permite a gente falar pelos próximos 15 anos o tanto de crescimento que a gente pode fazer e quanto que vocês podem confiar na gente para continuar fazendo o negócio de vocês, o que vocês tantos esperam. Né? E aí a gente vai falar um pouco de 22, agora trazendo para esse ano. A Flávia vai dar uma palhinha aí. Vamos lá? Bom, então, contando um pouquinho do que a gente fez esse ano, e aqui já tem coisas que a gente fez de aprendizados, inclusive com a Etsy, de trocas de conhecimento, como a gente é muito parecido, que acelerou a nossa jornada. Tá?
Então, a gente tinha, esse ano, 4 grandes prioridades. Frete, a gente sabe o quanto o mercado brasileiro foi acostumado com frete grátis, né? Não existe almoço grátis, o frete tem um custo, então a gente trabalhou para reduzir o custo e repassar isso para os nossos clientes. A parte de busca e descoberta, que é exatamente isso que o Calico falou, de encontrar o produto no site. Eficiência de marketing, a gente investe bastante dinheiro para garantir que nossos produtos apareçam, e a gente trabalhou bastante numa agenda, a gente vai trazer um produto que o Google mudou e que a gente trabalhou bastante esse ano. E melhorias no funil de conversão. O que é o funil de conversão? É quantos clientes entram no site Elo7, quantos efetivamente efetuam uma compra. Tá? Então, fazer com que a gente tenha um site que é muito visitado, a gente tem um grande número de cadastro de cliente, a gente tem um desafio de fazer com que essas pessoas cheguem até o final na compra. Então, vou começar com um que gerou bastante polêmica, desconforto ao longo desse ano, que foi o lançamento do Frete 7. Tá? A gente poucas vezes dividiu os resultados do Frete 7. Hoje, a gente queria contar, foi um lançamento que trouxe bastante resultado positivo. Tá? A gente trabalhou muito para ir consertando a operação. Então, a gente reduziu, em média, 15% no preço e no custo, porque a gente, trazendo outra transportadora, a gente conseguiu ter custos melhores e a gente repassou esses preços para o consumidor final e para vocês. Tá? Flávia, na verdade, a gente passou um pouquinho mais até para o consumidor final do que foi a redução de custo. Isso é uma coisa que a gente também não comunicou, que é bem importante. Então, imagina que a gente era 10, passou a ser 8, a gente está repassando para o consumidor final menos de 8. Tá? Estou falando números aleatórios aqui, mas a gente passou a mais. E isso também foi importante, porque agora a gente tem uma conversa que não é uma conversa com alguém que monopoliza uma operação. Então, a gente faz reunião todos os meses, a Márcia está aqui com o time dela. Quem cuida da logística hoje é a Márcia, tá? Vocês já conhecem ela do atendimento. Ela também cuida da logística, a gente tem a Vitória, que trabalha com a gente especificamente nessa área. Todo mês a gente faz reunião com os Correios e com a Jadlog. Tá? Para melhorar a operação, para entender se é possível aumentar os serviços, reduzir o preço ainda mais. Então, a gente continua esse projeto. A gente reduziu o tempo de entrega entre 3 e 6 dias. Né? A gente tinha uma estimativa e a gente trabalhou bastante para que essa estimativa fosse o real. Isso também foi visível para vocês e para os compradores. O prazo, a gente já sabe que o nosso produto demora mais, porque tem que ser feito. Né? Então, às vezes, demorar para fazer e demorar para chegar, onde a gente consegue, às vezes, reduzir é para chegar. Então, a gente trabalhou para a redução desse tempo também. E esse projeto teve um impacto enorme na nossa conversão. A gente melhorou de 7% a 9% a conversão dos pedidos. Tá? Pedidos que antes não existiriam por conta do frete e que passaram a ser efetuados. Além disso, a gente teve bastante problema com a Jadlog, principalmente depois da Black Friday. Né? Eles pioraram bastante a operação. Foi uma guerra. Nessa época, nessa primeira metade, a gente fazia reunião semanal para a gente recuperar o nível de serviço. Foram conversas bem duras. A Jadlog já chegou, em agosto, a 97, agora, em setembro, está em 95, mas super identificado. A gente trabalhou bastante também para reduzir o prazo da coleta nos pontos, né, para não ficar lá esperando. Então, e essas conversas continuam, né, aí é a operação. Então, a gente está trabalhando para que vocês tenham uma entrega mais rápida, mais confiável e mais barata. Tá? Isso vai seguir esse projeto, vocês vão ver, a gente vai falar, continua. Bom, em busca e descoberta, o que a gente fez? E aqui que teve bastante troca também com a Etsy. A gente, aqui é uma palavra, quem que já ouviu falar de machine learning? Isso, é o aprendizado de máquina, tá? É quando a própria máquina entende os padrões de como os clientes buscam e passa a otimizar e fazer com que esses padrões sejam cada vez mais eficientes. Então, a gente trabalhou bastante na ordenação dos produtos
com aprendizado de máquina. Aqui é tecnologia pura, né? A gente é uma empresa de tecnologia. O maior time daqueles 224 é o time de engenharia e produto. Tá? A gente também trabalhou para melhorar a recomendação na busca. Eu vou mostrar, vocês talvez já tenham visto, principalmente quando as pessoas vêm de sites externos, que elas ainda não têm clareza exatamente do que elas estão procurando. E esse daqui tem 2 impactos, né? Impacto aqui e impacto quando a gente fala de Google, porque caixa alta é um dos itens que é um dos pontos que bloqueiam os itens de aparecerem no Google, e a gente fez uma forma automática de corrigir isso quando os vendedores cadastram com caixa alta. Foi feito pelo time aqui de tecnologia, e isso tem mais impacto do que em busca, tem impacto quando a gente está trabalhando no Google. Flávia, só para dar um exemplo, no primeiro ponto, a questão do aprendizado de máquina, o que a gente faz, a gente passa mais de 100 sinais de cada produto para o modelo falar o que... Porque, de novo, né, como é que eu falo, busco nesses 10 milhões de produtos e falo esses 40 que são na primeira página, que são os mais relevantes, né? Tem uma série, não é só o título, né? É uma série de coisas que tem em relação ao produto, e literalmente é mais de uma centena de variáveis que a gente usa, de comportamento de outros compradores com aquele mesmo produto, uma série de comportamento de vocês, vendedores, de como vocês estão atuando na plataforma. Então, a gente junta todos esses dados para conseguir trazer para aquele comprador os 40 produtos na primeira página, estou falando do desktop aqui, que mais são importantes para aquela busca. É fazer com que as pessoas achem mais rápido o produto que elas estão procurando, né? Então, aqui é super importante, porque a gente tem bastante produto. Pode? À tarde vai ter uma sessão de perguntas. Vou na parte da tarde, né? Oi? Pode ser à tarde melhor. Podemos guardar para a tarde? A Estela, tá nossa... Anota, por favor, a Estela vai estar à tarde também, então talvez ela seja até a melhor pessoa do que eu e o Calico para responder. Bom, aqui são exemplos que vocês veem já da gente colocando ali as sugestões de produtos. Um está em cima, o outro está embaixo. Então, a pessoa digitou boneca, é um termo super amplo, né? Quando falo boneca, a pessoa está numa pesquisa ampla. E aí a gente quer aqui ajudar com que ela... Que tipo de boneca você está procurando? É um amigurumi? É de pano? É de feltro? Né? Então, isso faz com que a pessoa chegue mais rápido na definição do que ela está procurando. Tá? Então, aqui alguns exemplos que vocês já podem ver que estão acontecendo. Isso, principalmente, a gente implementou quando vem de fora, né? Pôs no Google... Procurou boneca, apareceu a Lucete, ela entrou. É uma pessoa que não está tão claro ainda o que ela está procurando. Bom, de marketing, a gente fez uma série de coisas, é super técnico. Quem aqui anuncia digitalmente? Bastante gente. É fácil? Não, né? Tô vendo. É difícil para caramba, né? É super técnico. A gente tem um time que trabalha nisso para vocês. É o time da Rê, né? O time de performance que a gente fala. E esse ano teve uma mudança muito grande no Google, que ele saiu do Google Shopping e ele agora todo mundo migrou, mas a gente antecipou a migração para um produto que chama PMax, que é Performance Max, onde ele passou a não só mostrar no shopping, mas ele acha o melhor lugar para que a pessoa compre entre todas as ferramentas que ele tem. Tá? Então, isso não só gerou um aprendizado para a gente, mas um trabalho grande do nosso time de criação de fazer conteúdo para cada um desses lugares onde os produtos de vocês são expostos. Tá? A gente já está fazendo vários ajustes ainda e está tendo alguns resultados bem interessantes dessa migração, e faz um pouco até do trabalho da marca ser mais conhecida, você expor ela em diferentes canais, em diferentes lugares. Tá? Bom, e aí, no funil de conversão, ali a gente tem... O primeiro é um termo em inglês que se chama signals and nudges, que, na verdade, são sinais e toques. É como você cria mecanismos para que o cliente fique com mais vontade de comprar ou se apresse naquela compra.
Então, eu vou mostrar os exemplos na sequência, mas esse foi um exemplo de algo que a Etsy tinha feito e a gente, muito rápido, conseguiu trazer e ver qual que era o resultado aqui no Brasil, e agora a gente segue implementando. A gente teve melhorias na performance, é o tempo que o aplicativo e o site respondem. Outro tema polêmico e controverso, a gente está em conversas, acho que foi a Jadlog no primeiro semestre, e desde abril, maio, o MOIP, agora, né, a gente sabe tudo o que vocês estão passando, a gente passa junto com vocês. Os últimos 3 meses, a gente conseguiu alguns resultados melhores, mas é uma jornada longa. Mas a gente teve uma melhoria importante, eu vou mostrar os números na aprovação, que, no final, é venda que acontece. Então, aqui, esses são os sinais e toques que eu estou falando. Então, quem que viu isso daqui no site? Ah, legal. Vocês estranharam? Foi legal? Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Exatamente. É como você faz com que a pessoa... Opa! Exatamente. Ótimo, desperta o desejo. Então, aqui tem 2 exemplos, né? Então, tem as pessoas de olho, a gente falou quantas, outras a gente não falou, e ali a compra segura, a gente também fez um com compra segura e protegida, né? Lembra que confiança é um aspecto super importante, né, da nossa marca. Então, a gente testou diferentes formatos, viu o que estava funcionando melhor, como isso estava impactando os clientes, e agora a gente está fazendo um plano de como a gente coloca isso, espalha isso no site. Tá? E aí, aqui, a gente mostra... Ali é o começo do ano, como a gente estava com a aprovação dos pedidos, e como a gente evoluiu ali, principalmente a partir de julho, agosto, setembro. A gente já está num outro patamar. A gente tem feito reuniões mensais para acompanhar os resultados, mas semanais para a gente corrigir a operação, a gente tem bastante coisa atrasada de respostas e soluções, então a gente segue numa agenda bastante intensa. O próprio PagSeguro está fazendo uma série de mudanças, né, internalizando a operação do MOIP, então a gente tem um plano grande, isso vai continuar, mas a gente está aqui segurando e apoiando vocês para que a gente seja o menos impactado. Teve um problema recente, a gente foi a operação menos impactada deles, e a gente corrigiu muito rápido também. O time ficou no final de semana para reverter o erro e tal, mas é um tema que está bem alto, e todo o time do Elo7 envolvido para a gente sofrer o mínimo possível nessa transição que eles estão fazendo. Tá bom? Bom, aqui um pouquinho dos números, né? Quer complementar aqui, Calico? Ali a gente vê um pouco da história que a gente contou. Né? Exato, deixa eu falar um pouquinho. Né? Então, a gente remete lá naquele primeiro ano que eu falei, 19, né? Então, a barrinha amarela é o nosso crescimento, ano contra ano, e a barrinha cinza, azul, aí é o do mercado, né? Do e-commerce no Brasil. Então, a gente, historicamente, sempre cresceu mais do que o mercado, e aí, quando veio a pandemia, a gente vê, né, aqueles números malucos de crescimento, de mais do que dobrar o e-commerce no Brasil, e a gente, por conta do mix de categoria, como eu já falei, né, das categorias de eventos, a gente teve um impacto negativo no começo, depois a gente retomou o crescimento, a gente conseguiu crescer, as categorias que não foram impactadas, elas mais compensaram as categorias que caíram. Depois, aí, no começo de 21, aí teve mais uma balançada, o mercado também caiu, mas o que acho que é mais importante é, depois desse primeiro semestre, quando a gente fez esse ajuste, de 2022, os números, a partir dali de maio, a gente volta, como 2019, a crescer mais do que o mercado. O que é importante notar é que o mercado está sofrendo bastante. Né? O mercado de e-commerce está sofrendo porque, de novo, ele vem de 2 anos espetaculares por conta da pandemia. Né? Então, crescer em cima dessa base é um desafio maior, mas a gente retoma, acho que ele mostra todas essas coisas junto, impactando, no final do dia, o que importa para vocês, que é a gente fazer vocês venderem cada vez mais. Né? Esse é o objetivo final que a gente tem, de fazer vocês crescerem o seu negócio. Agora vamos falar o que vem para frente, né? O que a gente vai fazer desse ano até o ano que vem. Então, 22 e 23, que tem coisas que a gente está continuando, né?
Então, a gente segue todo o trabalho. Quando a gente fala frete, é mais que frete, é todo o carrinho de compra, como a gente torna esse processo final de compra mais fácil para que a pessoa compre. A busca e descoberta, que esse vai ser sempre uma missão de um marketplace com tanto de produto e produtos diferentes como o nosso. A gente adicionou a eficiência de marketing, o conhecimento da marca, e hoje, na sequência, a Rê vai contar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo. A gente precisa ser, sim, mais conhecido, então a gente está trabalhando, e vocês já vão ver coisas muito... Essa semana, vocês já vão começar a ver coisas, e a Rê vai dividir com vocês. E a quarta frente, uma frente de pagamentos. Tá? Então, a gente está trabalhando bastante para ter outras formas de pagamento, outros players que possam, para que a gente também não fique, né, só com o MOIP. Então, aqui tem bastante coisa sendo feita. Podemos dar nome aos bois, né? Pix. Não, gente, de novo, é uma vergonha, não, desculpa. Tem justificativas, eu não vou ficar me justificando aqui, mas a gente vai ter Pix em breve. Muito bom. Senão, vocês vão perguntar, não sei o quê. Não. Deixa eu falar. Podia deixar para tarde a curiosidade. Não, é muita ansiedade, vamos baixar a ansiedade. Bom, nesse tempinho final, a gente queria entrar um pouquinho na marca, porque a gente sabe que é um pedido de vocês também, né, de que a marca Elo7 apareça mais. Quem viu esse meme aqui? Não? Vamos passar ele? A minha amiga secreta acha que é a maior. Sou eu, garota, sai pra lá. Ela é brasileira, a AliExpress não é, nem a Amazon. Silêncio que o bonito que só vende livro tá falando. Olha quem fala. Minha amiga é muito conhecida. Ah, então eu tô fora. Olha, na minha cidade eu sou conhecido também. Se sua amiga fica de madrugada mostrando um comercial de 40 minutos sobre um produto revolucionário, mas que no fundo nem presta... Ih, amiga, então não é você. Na época que eu vendia TechPix, vocês me respeitavam. O que sua amiga vende? Ela vende tudo. Até carro ela vende? Não. Então não vende tudo, né, amor? Como eu vendo até carro, não sou eu. Olha, eu poderia até chutar, viu? Entendeu? Chutar? Não. Chutar, chuteira. Eu vendo tênis, chuteira, entendeu? Ai, gente, é Americanas. Ah, amiga, que lindo. Ó, gata. Obrigada. Cashback, amiga, eu adoro. Ah lá, vem de vermelho só pra me provocar. Verde e amarelo aqui, meu. A parte do Elo7 é rapidinha, mas quem lembra o que ele falou? É conhecido? Ah, então não sou eu. A gente precisa mudar isso e a gente vai começar. Rê, conta um pouquinho o que a gente vai fazer. Olá, gente, bom dia. Bom, vou tentar ser breve para a gente respeitar nosso horário aqui. Eu sei que vão surgir perguntas, eu vou pedir para vocês, dentro dos kits, tem caderno, tem caneta, se vocês tiverem dúvidas, anotem, que depois à tarde a gente vai ter um painel com todo mundo aqui, aí vocês conseguem esclarecer todas as dúvidas, tá? Só para a gente não interromper muito a cadência aqui. O que eu aperto aqui é o meio? É a próxima, óbvio. Então, vamos lá. Já não deu certo. Para a gente trabalhar com marca, o que a gente começou a fazer, né? Esse meme ele é bem recente e o nosso trabalho com marca ele já começou há alguns meses, tá? A gente entende que o Elo7 precisa, sim, ser mais reconhecido. E, para a gente começar a construir essa comunicação, essa voz, essa mensagem que a gente quer passar para os nossos consumidores, a gente falou, vamos construir isso de uma forma estruturada, de uma forma definitiva, que é uma mensagem que a gente começa a passar hoje e que ela vai fazer sentido daqui para frente por muito tempo. Tá? Então, a gente contratou uma agência e começou a fazer esse trabalho em conjunto com a agência. A gente tem muita informação e a gente tem muita verdade na nossa cabeça sobre o histórico do Elo7, sobre o que o Elo7 é, o que a gente acha que o Elo7 é. Mas será que o que a gente acha e o que a gente construiu, né, o que a gente pensava há 11 anos, faz sentido ainda hoje? Será que é o que os consumidores buscam? Será que é o que eles precisam? E será que isso vai fazer sentido daqui a 5, 10 anos? A gente precisa fazer algo consistente.
Então, a gente foi realmente estudar. Tá? E aí eu vou contar para vocês um pouquinho desse processo de estudo, para que vocês me acompanhem nessa jornada e para que a gente chegue lá na frente com uma conclusão juntos. Tá bem? Então, assim, voltando lá para trás, né, a gente quer falar de marca, mas é uma marca do quê? É uma marca de varejo. O Valo7 vende produtos, todos nós aqui vendemos produtos. Né? Então, vamos olhar para o consumo. O que é o consumo? O consumo é uma relação de compra e venda. Né? Ela é pautada por interesses. Tá? E, quando a gente pensa nesse consumo, no tradicional, como ele surgiu, né, o consumo ele tem duas relações. É uma relação emocional e uma relação funcional. Você deseja, você precisa alguma coisa, mas e tem uma necessidade ali por trás. Né? E, historicamente, essas duas relações elas foram estabelecidas aos canais por onde esse consumo era realizado. Então, quando tudo começou, você tinha lojas físicas, onde você ia lá, encontrava pessoas, tateava produtos, conversava sobre, esclarecia dúvidas. Tá? Então, isso era muito mais emocional, era muito mais físico. Né? E foi assim que o consumo começou a acontecer. Só que, com o tempo, veio a tecnologia, viabilizando muita coisa, a internet chegou, todo mundo começou a vender online, e esse consumo ele passou a ser muito mais funcional, muito mais prático, muito mais pragmático. Por quê? Porque a tecnologia ela traz agilidade, ela traz velocidade. Tá? Então, as características... e aí, um depoimento real de um entrevistado na pesquisa. Tá? Nunca me tocou muito produtos no virtual, mas no presencial tem outros sentidos além da visão. No virtual é mais para resolver e acabar. O que essa pessoa quis dizer? Essa pessoa quis dizer que... Tem pointer aqui? Eu não sei apertar, eu tenho medo de... acertei, ó. Essa pessoa quis dizer que o resolver e acabar é isso daqui, ó. Praticidade, desburocratização e pragmatismo. A pessoa entra e ela quer comprar. Ela não quer ficar pensando muito, ela quer resolver. Tá? Enquanto que no canal físico tem conexão, tem sentido, tem afeto. O que pauta isso daqui é experiência. E aqui é a agilidade, é a conveniência. É aquela coisa que todo mundo fala, nossa, o mundo está muito rápido, está tudo muito ágil. Tá? E, lógico, a tecnologia e a internet favorece e potencializa isso. Tá? E as empresas que são consolidadas e que se estabeleceram nesse mercado digital, elas têm essas características. Tá? Então, quando a gente pega aqui, Shopee, como que ele se posiciona? A sua melhor plataforma de compras online. Ponto. Depois, o que ele está valorizando? Preço e sortimento, variedade de produtos. É pragmático, é objetivo. Depois, a gente tem Amazon. Tudo para você de A a Z. O que ela está valorizando aqui? Variedade e logística. Depois tem Americanas. Tudo a toda hora, em qualquer lugar. Mais uma vez, preço e variedade. Magalu. Bora, Magalu. Tem no Magalu. Preço e variedade. E Mercado Livre, o melhor está chegando, que trabalha logística, segurança e variedade. Vocês veem como isso é objetivo? Como isso é funcional? É tudo muito direto, é tudo muito pragmático, é para resolver e acabar, como disse aquela consumidora lá atrás. Tá, mas e aí? O que aconteceu nos últimos anos? Isso daqui a gente está falando de uma história, consumo, varejo, físico-digital, empresas consolidadas, exceto Shopee, que chegou um pouco mais recentemente, empresas que já estão no mercado há bastante tempo. Veio um treco chamado pandemia, chamado Covid, que fez com que tudo aquilo que estava no físico deixasse de acontecer. Né? E aquelas pessoas que gostavam daquela experiência, que tinham o hábito de frequentar as lojas, que se relacionavam com as pessoas ali no tete-a-tete dos produtos, elas não tinham mais essa oportunidade. Elas precisaram migrar para o online. Tá? E os lojistas das lojas físicas, as pessoas que viviam disso, eles precisaram se adaptar também. Né? O consumidor se adaptou e o vendedor também. Então, o vendedor ele precisou criar canais para atender essas pessoas. E aí, virou uma zona. Tudo mudou. Por quê? Porque estavam lá aqueles grandes varejistas competindo com os pequenos que ofereciam um serviço diferente, uma experiência diferente, um serviço muito mais emocional, muito mais próximo, muito mais humano. E aí esses grandes falaram,
E aí, né? E o que o consumidor pensou disso? No final, quem se beneficia sempre é o consumidor, né? Porque ele passou a ter diversas empresas, sejam elas grandes ou pequenas, pensando em como melhorar cada vez mais o serviço que ele estava oferecendo. Tá? E aí, o negócio bagunçou. Por quê? Toda a relação emocional, vou enter aqui de novo, toda a relação emocional dos canais físicos foram transferidos para os canais online. Né? E as empresas e os pequenos começaram a alimentar isso, o consumidor gostou, e os grandes começaram a correr atrás para absorver o que era possível dentro dessa realidade, dessa nova realidade. Mas, assim, gente, venhamos e convenhamos, quando você cresce e se estabelece dentro de um modelo, é muito difícil você mudar. Né? Então, quando a gente pega aquelas empresas que a gente pontuou ali, Shopee, Magalu, Amazon, eles oferecem um serviço pragmático, objetivo, rápido, que resolve. Eles não vão trabalhar para criar relações humanas, para criar experiências táteis. Né? Eles pensam, sim, em formas de modernizar e de trazer mais conveniência para o cliente, mas é diferente desse serviço que a gente presta aqui. Tá? Então, quando o Calico comentou lá atrás que a nossa integração com o Etsy ela fez muito sentido, é por isso. É porque não adianta a gente querer se comparar ou tentar ser parecido, ou, né, se a gente tivesse sido integrado a uma outra empresa como essa, o choque de culturas ia ser muito grande, e até de interesses, porque a gente é diferente. Tá? Para vocês, é interessante, porque vocês têm diversas opções no mercado, mas é importante vocês terem em mente que são empresas com propósitos diferentes, e elas servem e atendem clientes de formas diferentes. Tá? E aí é onde o Elo 7, né, na verdade, o objetivo do consumidor, a compra online e os marketplaces, eles tendem a se conectar à experiência e a expressão da experiência nas plataformas digitais, e é onde a gente vê uma baita oportunidade para o Elo 7. Porque, olhando para todo esse contexto, que marca que vocês conseguem pensar que é grande, tá? Ainda, óbvio, temos uma jornada a percorrer para chegar no tamanho ou no nível de conhecimento daquelas que eu comentei, mas qual marca vocês conseguem hoje pensar que é grande e que conecta de forma natural e sem forçar a barra todas essas características que eu comentei aqui? Conexão, sentido, afeto, e está buscando aqui do lado do digital, porque nasceu digitalmente. Né? A gente tem todas as características do humano, porque vocês atribuem essas características à experiência que o cliente tem no Elo 7, e a gente está aqui, do nosso lado, correndo atrás da parte digital, da praticidade, da desburocratização. Então, a gente é o elo perfeito entre essas duas realidades. Tá? E a junção disso bem feita, a conexão forte disso, se a gente trabalhar junto, é muito difícil de alguém quebrar a gente, é muito difícil de alguém oferecer algo melhor do que a gente oferece para os nossos clientes. Qual que é o nosso desafio? Fazer isso ser grande, crescer, comunicar, fazer todo mundo conhecer. Tá? Então, esse foi um trabalho... Gente, esse foi o trabalho da agência. Foi uma pesquisa de mercado que eles fizeram, eles construíram isso daqui, eles colocaram o Elo 7 aqui, na hora que a gente viu, a gente falou assim, vocês fizeram para a gente, né? Eles falaram, não, isso daqui é futuro, isso daqui é o futuro do varejo online. É para esse caminho que o varejo online está indo. É isso que as empresas estão olhando. A gente falou, cara, mas isso daqui conversa muito com o que a gente entende de Elo 7. Né? E eles falaram, sim. Vocês têm uma oportunidade gigante nas mãos de comunicar a marca de vocês de uma forma que faz muito sentido hoje e cada vez mais e para o futuro vai fazer sentido, tá? Então, o nosso trabalho de marca, ele começa com essa certeza, né, de que a gente começou certo, a gente está no caminho certo e agora a gente tem um baita desafio de tornar isso maior. O Elo 7 é a praticidade, a desburocratização e o pragmatismo de uma plataforma digital, porém, baseada na conexão, nos sentidos e no afeto do mercado físico. Tá?
Aqui tem mais depoimentos, porque essa é a parte mais legal, né? Uma coisa é a agência ir lá, fazer pesquisa, falar. Outra coisa é a gente aqui, trabalhando na Elo7, envolvido, imerso nesse mundo, pensar as coisas, fazer com o objetivo de levar para fora. E o terceiro lado aí é quando as pessoas verbalizam, as pessoas sentem, as pessoas comunicam isso, tá? Então, eu acho que ele, o Elo7, tem um custo-benefício interessante, tem coisas criativas, acessíveis, bom preço, personalizadas e artesanais. Isso é um depoimento de um consumidor do Elo7, classe A. Você se sente dentro da loja no Elo7, porque você está comprando e conversando com o vendedor. É um site diferenciado. Outro depoimento de consumidor. E é juntar o prazer de estar numa loja e o vendedor te levar diretamente naquela prateleira, com a facilidade de ser online. Então, vejam, de novo, o físico com a facilidade. A gente está juntando muito as coisas. E os consumidores, eles percebem isso. O nosso desafio é fazer assim, pulverizar e fazer isso se tornar cada vez maior. E, para terminar, eu queria mostrar para vocês, depois de que a gente viu tudo isso, depois de que a gente entendeu tudo isso, ficou feliz, lógico, com os resultados de ver que a gente está no caminho certo, a gente começou a exercitar aí uma ideia de comunicação, uma forma de expressar a marca Elo7, e isso, para começar, para criar esse trabalho, foram feitas diversas pesquisas, diversas entrevistas. Alguém aqui participou desse trabalho? Porque foi um grupo pequeno de vendedores, foram vendedores de segmentos diferentes, de categorias diferentes. Então, foram muitos, porém... e não vendedores, né, Oi? Rê? Tinham não vendedores, pessoas que tinham potencial para estar no Elo7, mas não estavam. Mas tinham vendedores também. Tinham vendedores, não vendedores, clientes e não clientes, pessoas que compravam e pessoas que não compravam. Então, a gente tentou ser bem abrangente no perfil do público que a gente estava conversando, justamente para tentar capturar percepções e ideias e sensações de todos os lados. Tá? E, para chegar nessa mensagem, que eu não vou comunicar ainda agora, tá, gente? Nem a gente tem a certeza ainda. Nem terminou o trabalho. Ela está em construção, mas eu quero dividir com vocês um material que foi criado pela agência, que é resultado de todas essas conversas, para vocês sentirem com a gente o que a gente sentiu quando a gente viu isso daqui. Dá um play para mim, Rafa, por favor. O produto da Tuni começa quando a gente começa a andar para o ateliê, sabe? Que a gente vai começar a fazer uma base do zero, né? Uma base ali glicerinada que a gente faz do zero, e a gente pensa nas pessoas que vão estar recebendo aquilo, no diferencial que vai ser aquele banho, o toque daquele produto, nosso produto na pessoa, o que aquele produto vai passar, os sentimentos que aquela pessoa vou proporcionar para aquela pessoa quando ela tiver dedicando aquele tempo para ela, para estar se cuidando, sabe? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Com essa sensação, com esse toque, com uma explosão de sentimentos, eu acho. É algo que mexe com a sua essência, com a sua energia, com o seu sentimento. O produto com alma é um produto que te demonstra ter vida própria. Quando você bate o olho nele, você fala, você é igual eu, ele tem alma. Tem essência, né? É assim que eu vejo. E é difícil, né? Um produto com alma, eu acho que é algo difícil de você... Nós estamos falando de coisa material com sensibilidade, que é algo emocional, né? É isso. Então, esse é um trechinho. Esse vídeo ele é bem mais longo. Aqui tem um pedacinho para vocês que a gente separou. Porque, de todas essas pesquisas e de todas essas conversas, uma característica muito forte que a gente conseguiu extrair da percepção de vendedores, porque a gente perguntava para eles, né, se conhecia, se não conhecia, e depois apresentava um pouco do Elo7 e falava o que você achou, né, o que você percebe de diferente nisso daqui, nessa proposta que a gente está te falando. E essa frase, ou esse termo, produtos com alma, eles surgiram e eles pegaram muito forte para a gente, né? Tem muita coisa por trás dos produtos do Elo7. Tem pessoas, tem mãos que produzem, tem empreendedores, tem tecnologia, mas tangibilizar, né, num termo, né, nomear essa junção dessas coisas, que os produtos do Elo7, eles têm alma.
Isso é muito forte, gente, isso é muito poderoso. E a gente está trabalhando nesse conceito, a gente está trabalhando nessa ideia para cada vez mais reforçar a nossa mensagem e mostrar para os consumidores o que vocês criam para a gente vender na plataforma. Tá? Então, esse é o comecinho do nosso trabalho de marca, queria deixar essa mensagem para vocês. A gente vai conversar um pouco mais depois do almoço, eu vou trazer mais algumas informações, até de uma sequência desse trabalho de marca que está sendo realizada, mas minha parte termina aqui. Obrigada, Flávia Calico, pelo espaço. Obrigado, agora eu deixo Rê. com vocês. Obrigada, Rê. Sensacional. Antes da gente ir para o próximo, eu acho que assim, quando a gente olha para isso, pessoal, e eu falei, né, vamos olhar para o passado para tentar olhar para frente, eu acho que esses, né, as carinhas tristes e felizes lá de 2020, feliz 19, eu acho que olhando para frente as carinhas são muito felizes, né, porque eu acho que essa transformação do consumo que a gente viu, e só reforçando o que a Rê falou, né, porque quando a agência apresentou isso, eu falei, vocês estão de sacanagem, né, não é possível, porque isso aqui é o Elo 7. A gente não vai precisar fazer nada, não precisa fazer nenhum grande trabalho de vamos nos reinventar. Não, a gente vai fazer exatamente o que a gente está fazendo, de uma forma mais consistente, maior, com mais recursos. Aí entra a parte importante que eu falei, de fazer parte de um grupo maior agora, porque a gente tem recursos, a gente conseguiu praticamente dobrar a nossa equipe para conseguir fazer o tal do Pix, que a gente não fez, coisas desse tipo. Para investir, a gente vai investir o ano que vem de uma forma mais agressiva, com sentido. Um dos nossos valores é o uso consciente dos recursos, então a gente vai investir mais de uma forma inteligente, e a gente está tomando muito cuidado para conseguir chegar nessa mensagem. A mensagem que a gente tem é muito forte, mas fazer isso de uma forma que impacte o consumidor, que seja simples e que as pessoas entendam o que é o Elo 7. Entender o Elo 7 não é fácil. Quando vocês vão explicar o que é o Elo 7 para alguém, quando um funcionário fala, eu trabalho no Elo 7, o que é o Elo 7? Normalmente você faz uma frase lá que tem umas 20 palavras. Em marketing não dá para fazer uma campanha com 20 palavras. A gente tem que achar essa essência. Então, é nisso que a gente está trabalhando. É um trabalho longo, porque é nesse alicerce que a gente vai fazer a jornada dos próximos anos. Não estamos falando só de 23, a gente está falando que a gente está muito bem posicionado para, de 23 em diante, a gente capturar essa transformação que aconteceu por conta da pandemia. Então, a pandemia foi aquele susto inicial, muita coisa ruim, mas eu acho que ela, no longo prazo, ela vai beneficiar o Elo 7 de uma forma desproporcional em relação aos demais players. Eles vão ter que dar uma sambada aí para se adequar à realidade. A gente já joga essa realidade desde o começo. Tá bom? A gente nasceu assim, nasceu assim, né? Nós nascemos assim. A gente estava disposto a se despir mesmo e foi de peito aberto, mas foi muito reconfortante quando a gente viu que a gente não precisava mudar nada, que a gente já era o que todas as tendências e o que todo o consumo está trazendo, né? Agora é amplificar, como a Rê falou, e fazer alguns ajustes, vão ter ajustes, ampliar as categorias também, que é outro desafio, né? Para festa e casamento, a gente é muito forte, a gente tem que se segurar onde a gente é forte, mas tem produtos com alma aqui de várias que não são só de festa e casamento, né? Então a gente também tem que ampliar pelo que a gente é conhecido. Tem um último ponto que eu queria reforçar aqui, a importância da gente, desse trabalho, também estar preocupado como a gente se comunica com vocês, com os vendedores. Porque lembra que a gente tem 2 clientes, né? A gente tem que comunicar com o comprador e com o vendedor. Então, tem uma preocupação aqui de como que a gente comunica isso para vocês, e não é esse grupo aqui, quando a gente vem aqui, gasta uma hora explicando, fica mais fácil de entender. Como é que a gente faz isso para contar para as outras dezenas de milhares de vendedores? Por quê? Porque vocês entendendo isso, é esse efeito multiplicador. É aí que a gente consegue ser grande. É vocês entendendo isso e vocês propagando isso. Dentro da estratégia de cada um de vocês. Como a gente falou, vocês vão estar nos outros canais, vão estar nas mídias sociais, mas entender o papel na sua estratégia de vendas do que é o Elo 7, o perfil do consumidor que o Elo 7 tem, que é diferente do perfil do outro consumidor, vocês têm que entender esse contexto, e a partir do momento que vocês entendem isso, a gente, de novo, como comunidade, a voz de cada um de vocês, ela transforma aquela parte de marca, de credibilidade que a gente falou. Então, tem um trabalho também de comunicar isso para vocês da forma correta, para vocês serem multiplicadores disso também. Legal? Vamos, 11 em ponto. Nossa, estou orgulhosa. Em ponto. Então, venha, Nath. Obrigada, Calico. Obrigada, Flávia. Tá bom.